Você tem apenas uma chance para causar uma boa impressão. Depois que você desperdiça essa chance, você precisa gastar muita energia para criar um novo estereótipo, um novo processo de crenças, uma nova concepção na cabeça das pessoas a partir do que elas já registraram em relação ao seu comportamento, a sua falta de posicionamento, a forma que você se veste, o quanto você fala. E se você não entende isso, você limita o seu crescimento, porque enquanto você está gastando energia para mudar o que as pessoas já registraram, você como uma presa, você como uma pessoa ansiosa, você como uma pessoa insegura, você que só tem cargo, você que só tem dinheiro, mas na hora que você abre a boca para falar, meu Deus, é desesperador. Você que domina muito, mas coitadinho, ainda não está gravando conteúdos porque tem medo. Essa imagem ela é problemática, porque desconfigurar ela é difícil. E você entra dentro de um complexo tentando mudar ela, e nessas tentativas de alteração, de modificação, de percepção, você acaba canalizando uma energia em um lugar que se chama validação. Muitas pessoas hoje estão tentando criar uma percepção de autoridade, uma percepção de confiança, uma percepção de poder na cabeça de colaboradores, outros líderes, um VP, um CEO, mas é problemático, porque tudo que nasce a partir do combustível de validação, que seja uma fala, que seja uma ação, que seja um comportamento contínuo, ele te limita. Porque agora você não está mais gastando energia para impactar, você está gastando energia para impressionar. E pessoas que estão tentando impressionar a todo momento, elas são invisíveis. Porque a invisibilidade nasce de perturbação. A invisibilidade em um ambiente corporativo, principalmente, nasce de ruídos. Então, uma pessoa que está tentando ser percebida a partir de comportamentos, falas, tentando impressionar, normalmente é alguém que fala demais. É alguém que não tem senso, alguém que não sabe fazer leitura de ambiente. É alguém que não consegue acompanhar o ritmo da conversa, o ritmo da reunião. Não consegue estabelecer um ritmo de uma apresentação. Então essa pessoa fala demais. Então essa pessoa, ela dá sugestões onde ela não precisava dar. Ela faz piadas tentando mudar a atmosfera ou esconder a insegurança. Ela dá opinião onde não pediram. Ela se torna uma pessoa prolixa, porque a prolixidade, o falar demais, dar muitas voltas, o tentar impressionar, o tentar detalhar para ser compreendido, nasce desse lugar de validação. Então o correto é você gastar energia em um único lugar. Cris, em qual lugar? Impactando na primeira oportunidade, sendo bem percebido na primeira oportunidade. Quando você perde essa única oportunidade de instalar uma semente que só precisa de uma manutenção diária simples, que são comportamentos coerentes com essa primeira imagem, tudo fica mais fácil. Você tem mais acessos. Você cresce muito mais rápido, por exemplo, na internet. Você cresce muito mais rápido dentro de uma estrutura corporativa, ao ponto de você crescer tão rápido que as pessoas começam a dizer, olha, essa pessoa com certeza conhece alguém. Olha, esse aí é queridinho de alguém, por isso está crescendo. Por quê? A coerência, através dos comportamentos, sustentando essa primeira imagem, que é essa primeira impressão que você deixou na cabeça do outro, gera um poder, um magnetismo maravilhoso, que não tem tanta demanda de gasto de energia como você precisa para mudar a forma que as pessoas te percebem. Se a pessoa que você trabalha todos os dias ao seu lado já está acostumada com você reclamando, com você inseguro ou insegura antes de uma palestra, uma apresentação ou uma reunião importante, mudar isso na cabeça dela é difícil. Mas se você começa a se preocupar não só no seu trabalho, mas em treinamentos, em lugares que você está acessando com pessoas importantes, a ter comportamentos nutritivos de uma impressão de coerência, de confiança, de clareza, de silêncio, de presença, tudo muda. Quando eu digo que você só tem uma única chance para deixar essa ótima e primeira impressão, eu não estou falando apenas de vestimenta. E entenda, a vestimenta importa muito. Ainda mais nesse lugar visual. Bati o olho, julguei, interpretei, retive.
Perfeito, você precisa sim, isso é o feijão com arroz. Não preciso falar sobre isso e não é o meu ramo, falar sobre imagem. Mas não adianta você ter essa imagem achando que esse impacto visual é o suficiente, mas a nível de comportamento em lugares que tem muita pressão, em lugares que tem muitas autoridades, não conversar com essa percepção que foi criada através da imagem. Porque hoje tem muitas pessoas que se vestem muito bem, que chegam, impactam sim nessa primeira impressão visual. Mas o que não falam e o que você vai aprender aqui comigo agora é algo simples, mas que muda tudo. Esse primeiro impacto visual, que é a vestimenta que você está vendo, Cris, agora. Um terno sob medida, aqui nós temos uma gravata muito boa, uma camisa sob medida, tudo isso é incrível. Eu chego nos lugares, perfumado, alinhado, barba alinhada, impacto visual. Impacto visual sozinho é superficial e muito perigoso. Por que ele é perigoso? As pessoas, elas vão fazer essa leitura, elas terão esse impacto visual, a primeira impressão. Quando essa primeira impressão não tem comportamentos coerentes com o que você está mostrando, a partir do que você está vestindo, a partir da forma que você anda, as pessoas criam muitas expectativas. Imagina, eu chego em um lugar vestido como eu estou, nessa paleta da diplomacia, um azul incrível. O que as pessoas esperam nesse primeiro impacto? Caramba, aquele homem negro, lindo, inteligente, tem um estilo diferente. O que eles esperam? Confiança. O que eles esperam? Intelectualidade. O que eles esperam? Assertividade. O que eles esperam? Presença. O que eles esperam? Ritmo ao falar. O que eles esperam? Uma ótima dicção, que eu consiga compreender o que ele está falando. Por que é perigoso só depender da imagem, desse impacto maravilhoso de uma ótima maquiagem, uma boa vestimenta? Porque quando você estabelece um primeiro impacto a nível visual, o comportamental tem que ser como obrigação o próximo passo. Porque quando você abre a boca e você não tem ritmo, ou você fala de uma forma tão rápida que parece que você está se livrando do conteúdo. Quando você para conversar e você tem um olhar perdido, você não tem postura, você está com ombros caídos conversando com alguém. Quando você não cuida da microexpressão facial, ou por fazer demais, ou por não ter nenhuma expressão, é incoerente. E o que é incoerente para o cérebro humano afasta, porque todo ruído estabelece insegurança. Todo ruído estabelece uma única pergunta: será que essa pessoa é real? Porque eu tive esse impacto visual, me chamou a atenção, muito bonito, muito bonita, uma coerência, uma harmonia. Mas quando ela foi falar, quando ela começou a verbalizar, a trocar, a responder, a forma que ela chegou, que ela sentou, como ela estava me ouvindo, para onde ela estava olhando, não conversa com isso. Parece uma pessoa despreparada, uma pessoa insegura. Agora, quando você trabalha o visual, que gera esse impacto, e tem comportamentos verbais e não verbais, comportamentos intelectuais para sustentar todo esse impacto, toda essa primeira impressão, nessa primeira oportunidade, é diferente. Alguém que gera esse impacto de grandeza, através do visual, alguém que gera esse impacto de influência, de assertividade, de autoridade, em parecer ser alguém grande, de parecer que tem uma grande influência, um grande capital financeiro, esse alguém, quando chega nos lugares, ele está pensando de forma intencional. Qual é o comportamento que eu devo ter nesse ambiente? Qual que é o comportamento que sustenta os meus resultados? Porque eu não posso chegar em uma mesa, dizer que eu já faturo X milhões mês, que eu já tenho um ecossistema, que eu já palestrei aqui e ali, mas falando tudo isso, verbalizando todos esses resultados, ser inseguro, ser uma pessoa que não saiba organizar uma ideia com começo, meio e fim, ser uma pessoa que está alinhado, mas quando alguém pede para você levantar a mão e falar sobre o seu negócio, aí você esquece o seu próprio nome. Isso é ruim, porque aí nós não temos uma primeira impressão desperdiçada, nós temos agora uma configuração de duas impressões. E quando eu tenho duas impressões, uma boa e uma incoerente, uma boa e uma problemática, é muito pior do que decepcionar a pessoa de primeira. Grava isso, você não vai ver em outro lugar. Porque se eu chego já desarrumado, se eu já chego já falando de uma forma incoerente, se eu já chego com uma barba não cuidada, a pessoa já teve ali a primeira impressão, ela já não tem tantas expectativas, ela já me julgou a partir de paradigmas, estereótipos, ela já me julgou.
Ela já estabeleceu um olhar a partir dessa percepção social. Agora, quando parece que eu tenho muito poder, através da vestimenta, só trabalhando o lugar visual, quando parece que eu sou alguém grandioso, quando parece que eu sou alguém tão harmônico, estou com cores coerentes com a minha pele, uma roupa sob medida, eu estou caminhando com muita confiança, a primeira imagem. Agora, quando eu começo a falar e tem ruídos, quando eu começo a falar e não tem dicção, quando eu começo a falar e eu me explico demais, quando eu começo a falar e não tem ritmo, quando eu começo a falar eu estou mais respondendo perguntas do que afirmando ou perguntando, eu tenho uma segunda imagem. E quando essas duas imagens no cérebro de quem está te ouvindo, que seja uma plateia, que seja os seus colaboradores, que seja no 1 a 1 uma pessoa nova, quando essas duas imagens batem, quando essas duas imagens se fundem na cabeça de quem está te ouvindo, acabou. É insegurança na certa. Porque todo ruído vai estabelecer insegurança. E toda insegurança vai afastar. Toda insegurança na cabeça de quem está te ouvindo vai questionar se de fato vale a pena estar ali te ouvindo. Vai questionar a sua autoridade, o seu saber. Vai questionar o seu posicionamento que você vem construindo, acredito eu, nos últimos anos. Então, quais são os comportamentos, Cris? Além da vestimenta, além dessa harmonia que eu preciso ter a partir do que eu vivo, porque é uma coisa interessante, não quer dizer que a vestimenta formal, como eu estou aqui, é o único caminho, é a única forma de você ser percebido como uma pessoa harmônica. Isso não é verdade. Estão vendendo por aí na internet esse lugar de colocar o blazer e mudar de vida, esse lugar de colocar uma roupa sofisticada e se tornar um rockstar, um grande empresário executivo, na cabeça do outro uma super autoridade, mas depende do seu setor, depende do seu mercado, depende do seu dia a dia. No meu mercado, no meu escritório, isso aqui tem que ser o padrão. Isso aqui é o meu manto. Eu preciso e eu gosto de me vestir assim. Mas talvez no seu, o ser harmônico para o seu público, para os seus parceiros, para os seus colaboradores, seja talvez apenas uma camiseta preta, um jeans, um relógio legal, um sapato legal, com certeza, barba alinhada, cabelo alinhado, mulher também, um mínimo ali de maquiagem, e esse seja o seu harmônico. Nós não estamos aqui estabelecendo uma regra de vestimenta, eu já disse, não é a minha área. Eu contrato pessoas para me dizer qual cor, qual corte, qual modelo. O que eu estou dizendo para você é que o visual importa, mas o mais importante na minha concepção, eu sei que eles andam juntos, mas o visual você consegue enganar. Por isso que o mais importante dentro da minha concepção, dentro do meu método, é o comportamento. É a ocupação de espaço com inteligência. É chegar no lugar e chamar a atenção, não ser a atenção. Normalmente quem é a atenção é alguém que tem ruídos, é alguém que está falando demais, é alguém incoerente, não queira ter a atenção, lembra? Você precisa impactar, não impressionar. Então eu impacto visualmente, eu impacto com o meu comportamento, eu impacto com o meu nível de intelectualidade. E esse impacto está mais em um lugar de silêncio, falar em momentos pontuais, aprender a fazer pausas. Que pausas é diferente de silêncio, aprender a observar mais, aprender a controlar o seu próprio corpo enquanto você está falando. Isso não existe. Eu estou falando e não percebo que eu estou coçando onde não está coçando. E não perceber que eu estou ajeitando a roupa a todo momento porque eu estou nervoso. Meu corpo que faz isso, eu não percebo. Isso não existe mais. A coerência de um impacto nessa primeira impressão está totalmente atrelada à consciência. Eu preciso ter consciência que minha vestimenta conversa com o ambiente que eu estou. Eu preciso ter consciência da velocidade da minha fala. Eu preciso ter consciência de como o meu corpo está se portando diante dessa situação, dessa apresentação, dessa pressão. Quanto mais controle você tem, mais poder você estabelece. Não só em nível de percepção, mas de forma prática. As pessoas percebem mais o que você está fazendo do que o que você está falando. Então não perca a oportunidade de impactar das duas formas na primeira impressão. Porque se você entra nesse lugar de submissão, esse lugar de fraqueza, esse lugar de insegurança, é difícil. É difícil para você, é difícil para o seu produto, é difícil para o seu serviço, é difícil para a sua autoridade que você precisa sustentar para os seus colaboradores, para os seus parceiros. Esse impacto ele precisa ser estabelecido a nível visual e comportamental. Se aqui você está muito bem, mas os comportamentos não conversam, a confiança ao falar não conversa, o posicionamento não verbal não conversa, gera dúvidas.
gera uma impressão problemática, porque esse ruído é complexo. Ao mesmo tempo que alguém que tem comportamentos de poder, de confiança, que parece ser arrogante para muitas pessoas, porque ele sempre está bem, está feliz, ele está se posicionando. Se ele tem isso, mas não tem coerência de imagem, não faz a barba, não cuida do cabelo, não tem uma vestimenta coerência com o espaço, também gera ruído. É por isso que a primeira impressão ela é importante, você precisa colocar na cabeça que você só tem uma chance. E se você aproveita essa chance com o mínimo viável no visual e um comportamento coerente com o que você diz que é, crescimento. Depois disso, eu tenho um impacto coerente e depois disso eu só preciso dar manutenção para essa imagem que eu gerei. Como? De forma contínua, com os mesmos comportamentos de confiança, de assertividade, não falando mais do que é o necessário, ter falas com começo, meio e fim, sustentar vestimenta em outros momentos, porque eu não posso me arrumar em um dia como se fosse um casamento e no outro vir acabado. E aí você começa a construir, além disso, com essa constância, agora não só uma imagem, mas a partir dessa imagem você começa a caminhar para o brand. E o brand, segundo Jeff Bezos, da Amazon, nada mais é do que o que falam de você quando você não está na sala. E isso é construído a partir desse primeiro impacto, quando você aproveita, e essa constância de comportamentos que vai alimentando essa imagem. E aí esses comportamentos, eles serão diversificados na cabeça do público, e aí um comportamento X lembra você. Então, o Cris, quando ele chega, ele sempre cumprimenta todo mundo, e ele senta e pega um livro X. De forma contínua, isso vira a minha marca pessoal, parte do meu brand. Cris, obrigado! O que eu tenho que fazer agora? Apenas se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Caso você queira dar um passo para treinar comigo de forma presencial no Reinando nos Palcos, que é o nosso laboratório de 2 dias, que acontece aqui em São Paulo, em Alphaville, o link está aqui na descrição. Deixe o seu like, se inscreva, comente aqui. Cris, eu entendi. Cris, traz esse assunto. Cris, eu estou passando por isso. Cris, eu consegui praticar, eu tive uma vitória. E é claro, se você conhece alguém que precisa desenvolver mais posicionamento, mais confiança ao falar na vida real, é só você enviar esse link. Eu tenho certeza que esse vídeo vai contribuir como contribuiu para você que assistiu até aqui. Não se esqueça que você nasceu para reinar sobre todas as coisas e até a próxima aula.